e buscando a Ele. Quantos entendem isso? Eu quero ler um texto com vocês. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você trouxe ou no telão. Eu quero ler um texto lá em Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Esse texto me marcou muito logo no começo da minha conversão. Por que esse texto me marcou? Era um momento que a gente estava passando já no começo da conversão, alguns momentos, assim, de mudança, momento de resposta, momento que a gente precisava crer, e esse texto veio no meu coração. A Bíblia diz ali, em 41, 10, Isaías diz assim, olha, não temas, porque eu estou contigo. Está assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, não se assuste, porque eu sou o teu Deus. Olha lá. Eu te fortaleço. Quem é que nos fortalece? E te ajudo. Quem é que nos ajuda? E te sustento. Quem é que nos sustenta? Com a minha destra fiel. Esse texto me marcou muito no começo da minha conversão. É um texto que ele precisava realmente de estar buscando a Deus, de ter fé, de crer, de acreditar. E quando esse texto veio diante dos meus olhos, Deus falou muito forte comigo, que na ocasião eu cheguei a decorar esse texto, esse versículo, que é um versículo extremamente importante que nós temos que entender. Que não é na força do seu braço, não é nas suas condições, não é do teu jeito, mas sim sempre do jeito de Deus. Você está entendendo? Por isso que ele diz, ele fala, não temas porque eu sou contigo. Você não precisa ter medo. Esse temas aqui é o tema de ter medo, porque tem momento na Bíblia que o temor é diferente do medo. Aqui está dizendo, não temas, não precisa ter medo, porque eu estou contigo. Quantos entendem que Deus é conosco aí? Sim. Ele vai dizer, não te assombres, não se assuste. Por quê? Porque eu sou o seu Deus. Queridos, você tendo essa confiança no teu coração, você vai, até no primeiro momento de algumas dificuldades, algum momento difícil na sua vida ou na sua passagem, talvez você pode até, num primeiro momento, você se assustar ou pensar algo diferente. Mas quando você lembra desse texto, que Deus é conosco, você pode mudar o teu contexto de pensar, sim ou não? Se você souber, olha, eu sei que Deus é comigo, então eu não vou me assustar, eu não vou ter medo, porque se Deus é conosco, você vai ter medo de quem? Então a palavra de Deus diz assim, ele está dizendo, não precisa ter medo, não precisa se assombrar, ficar frustrado com medo, porque Deus é conosco. O que ele vai dizer? Eu te fortaleço, é Deus que nos dá força, naquele momento difícil, naquele momento que você está cansado, naquele momento que você está desanimado, naquele momento que você está querendo desistir da vida, naquele momento que você está querendo desistir de tudo, quem é que nos fortalece? É o Senhor, é Deus. Quantos aqui já não teve esse momento? Quantos aqui de nós já não passou por esse momento, em querer desistir de tudo, talvez até da vida? Quantos aqui? Mas Deus está dizendo, eu sou teu Deus, não precisa ter medo, não precisa se assombrar, não precisa se assustar. Ele vai dizer, eu te fortaleço. Queridos, vamos falar a verdade, tem dia que você não quer sair da cama, tem dia que você não quer ouvir ninguém, tem dia que você não quer levantar, mas é Deus que te põe de pé. Quantos entendem isso? Sim ou não? É Deus que nos põe de pé. Então é nesse Deus que nós temos que crer, é nesse Deus que nós temos que acreditar, amém? Então ele está dizendo, é eu que te fortaleço. É eu que te ajudo, eu te fortaleço e eu te ajudo. Que maneira que Deus nos ajuda, amado? Deus pode colocar pessoas boas no teu caminho para abrir uma porta de emprego. Deus pode colocar pessoas boas no teu caminho para te levantar. Deus pode colocar uma pessoa boa no teu caminho para te pôr de pé, para falar do amor dele, para avivar seu coração que às vezes está frio. Deus coloca alguém no teu caminho e diz, olha, confia no Senhor, continue acreditando em Deus, porque Ele é Deus. Sabe, esse texto falou muito forte no começo de todas as coisas. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu vou chegar num ponto aqui. E ele está dizendo, é eu que te ajudo. Preste, guarde bem essa palavra, é eu que te ajudo, é eu que te fortaleço, é eu que te sustento. E ele está dizendo, eu te ajudo, eu te sustento
com a minha destra fiel, com a minha mão forte, com a minha mão poderosa. É eu que te sustento. Querido, não é eu, não é você. Nós não somos bambambam, você não é melhor do que ninguém. Aí as pessoas podem pensar assim, eu sou um cara forte, eu faço isso, faço aquilo, tenho muito dinheiro, e glória a Deus que você tenha, mas não é o teu dinheiro, não é porque você é forte, é o que você sustenta. Porque se Deus fizer assim, acabou. Sim ou não? Então, queridos, nós estamos no segundo mês desse ano, estamos bem na metade dele. Aliás, hoje é bem na metade. Não, não é bem na metade, né? Hoje é dia 15. Passamos da metade. Quantos dias tem esse mês? 28? Então, passamos já da metade do mês. Eu vou dizer algo para vocês, que daqui para a metade do ano é um pulo. Daqui a pouco está tudo desligado dos ventiladores, a gente cheia de blusa aqui que está frio. Estamos no meio do ano. Vamos chegar no meio do ano, daqui a pouco é 2 toques, está vendo aí, comercial de Natal. Amado, o tempo está passando muito rápido. Então, eu quero dizer algo para você no seu coração, se apegue com Deus nesse começo de ano, desde agora. Acredite nesse Deus, acredite que é Ele que te sustenta, acredite que é Ele que te ajuda, acredite que é a destra fiel dele que te põe de pé, acredite nesse Deus, porque Ele está dizendo, é que eu sustento com minha destra fiel, é a mão de Deus que nos levanta, que nos sustenta. Como eu disse no texto de Neemias, que eu tenho estudado, nós temos lido aquele texto no começo da nosso propósito, é a boa mão de Deus está sobre nós. Quantos creem nisso? Pastor, eu não creio, mas vai crendo, porque é a boa mão de Deus que está sobre a sua vida. Porque se a boa mão de Deus não estiver sobre você, meu irmão, você vai ter muita dificuldade. Nós temos que buscar essa boa mão de Deus sobre as nossas vidas. Não é a sua boa mão, é a boa mão de Deus sobre nós. Então, por que eu falo isso, pastor? Porque nós somos filhos de Deus. O cristão, ele anda pela fé. O cristão, ele não anda pelo que ele vê, mas ele anda pela fé. Ainda que pareça turvo, ainda que apareça algumas coisas difíceis, mas se você crê nesta palavra que Deus está dizendo nessa noite, pode mudar o teu contexto. Eu creio. Quantos creem comigo aí? Então ele está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Quantos entendem que Deus é conosco aí? Quantos entendem que Deus é contigo? Amém? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou seu Deus. Não tenha medo, não se assombre porque eu sou teu Deus. E ele está dizendo assim, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. É o nosso Deus que nos põe de pé todo dia, é o nosso Deus que nos põe de pé quando nós estamos caídos, ou com os pensamentos longe dele, é Deus que traz para perto, é Deus que nos ajuda, é Deus que nos levanta, assim como eu li um texto ontem na nossa reunião, e Deus fala para Josué, no capítulo 1, versículo 9, diz, olha, levanta-te, põe de pé, ser forte, ser corajoso, é o nosso Deus que nos levanta. Todo mundo conhece aquele texto que está lá em Filipenses 4,13, sim ou não? Tem gente que decorou aquilo lá, né? Filipenses 4,13 diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o contexto desse texto, você vai ver o que está escrito lá. Paulo vai dizer assim que teve um momento que ele passou fome, teve um momento que ele teve abundância, teve um momento que ele passou frio, teve um momento que ele teve isso, teve aquilo, mas ele não se abateu. Mas eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Isso significa que Deus fortalece você, não só nos momentos bons que você está, não. Nos momentos difíceis que você está passando, Deus também é contigo. Senhor Jacques, se quiser pôr lá, Filipenses capítulo 4, o versículo acho que Filipenses 4, quatro 10, põe lá, vamos ver o contexto ali.
Tá, porque agora, uma vez mais, renovei o meu favor, mas cuidado, mais um pouquinho, 11, vamos chegar ali no texto, o qual também já tem antes, mas nos falta oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi aqui, ó. Digo isto não por causa do quê? Da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora vamos mais um pouquinho. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Olha, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, mais um pouquinho. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, amado. Uma coisa interessante é a experiência que nós adquirimos no decorrer da nossa vida. Aí não é questão de fé, mas a vida te ensina, a vida te mostra muitas coisas. Você tem 20 hoje, mas quando você chegar aos 60, como eu no meu caso, você vai ter muita experiência de vida, você vai ver muita coisa, vai passar por muita coisa. A vida vai te ensinar tanto, que você vai ver quando você tinha seus 20, seus 30, você não sabia nada. O apóstolo Paulo está dizendo, já tenho experiência tanto de fartura como de fome. O homem já tinha passado, ele estava no momento bom dele, ele estava no momento de dificuldade dele, mas o mais interessante, assim de abundância, como também de escassez, ele passou de todas as maneiras, apertado de todas as formas, teve bem e também não teve bem. Uma hora ele está lá em cima, uma hora está lá embaixo, ele quer dizer exatamente isso aqui, ó. Agora mais um pouquinho. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, dependendo da situação, não é o momento, não é aquele momento que você está passando, às vezes está passando apertado, às vezes está passando com dificuldade, às vezes está passando momentos difíceis, mas Deus diz assim, eu estou contigo. O apóstolo Paulo nunca esteve sozinho nesses momentos difíceis da vida dele. O apóstolo Paulo nunca esteve sozinho nos momentos que ele estava em escassez. O apóstolo Paulo nunca esteve sozinho no momento que ele estava apertado. Mesmo ele estando apertado, com escassez, sendo humilhado, Deus estava com ele. Mas ele diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, queridos, nesse versículo, quando eu leio aqui Isaías, que Deus está dizendo, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o seu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Isso é verídico, sim ou não? O apóstolo Paulo experimentou isso. Se o apóstolo Paulo experimentou isso, talvez nós podemos passar, ou já estamos passando, ou experimentando, ou já experimentamos. Sabe, querido, um dia eu vi um pastor falando, um pastor renomado, ele disse bem assim, olha a comparação que ele disse. O cara, não vou falar o nome dele, porque ele é muito conhecido aí. Ele disse assim, a vida da gente, preste bem atenção, a vida da gente é como uma roda gigante. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Isso é o ciclo da vida. Nem sempre você vai estar bem, a vida toda bem, e nem sempre você está toda a vida ruim. Uma hora você passa, porque a roda gigante não para, ela roda. Uma hora você está aqui, mas uma hora você está lá em cima, uma hora você está aqui embaixo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, que todo esse tempo assim, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, eu estava numa roda gigante. Uma hora eu estava lá embaixo, na escassez, no meu sendo humilhado, mas outra hora também estava sendo honrado, estava lá em cima. Mas ele está dizendo assim, eu não reclamei e não murmurei, porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Deus é conosco, sim ou não? É Deus que nos ajuda, é Deus que põe para cima, é Deus que te levanta, é Deus que te fortalece, é Deus que te ajuda, é Ele que nos põe de pé com a sua destra fiel, com a sua mão poderosa, com a sua boa mão, como diz Neemias, a boa mão do Senhor está sobre nós. É isso que nós temos que se apegar. Você está entendendo? Diga amém. É a boa mão do Senhor. Então, queridos, eu penso que nós temos que entender isso, porque Deus é bom. Deus é bom. O nosso Deus é maravilhoso. Eu quero ler um texto com vocês, dessa introdução, que Deus é que está conosco, que Deus é que nos ajuda, que Deus é comigo e contigo.
Samuel, 1 Samuel 17. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel 17. Eu vou achar aqui também. O Jacques é mais rápido que nós, mas tudo bem, eu vou achar aqui. Primeiro livro 17. Primeiro livro de Samuel 17. Ele vai contar a história de quem? De Davi. Eu só quero narrar um pedacinho aqui da história. Quantos aqui conhecem a história de Davi? Hã? Deixa eu ser isso mesmo. 1 Samuel. Todos conhecem já a história de Davi, né? Ele diz assim, 17:41. Quando Davi, eu vou fazer um contexto aqui. Quando Davi, certa vez, ele foi levar alimento para os seus irmãos que estavam na batalha, estavam na guerra. O pai de Davi e os seus irmãos, os irmãos deles faziam parte do exército de Saul. E ele foi levar comida para esses irmãos, foi levar pão, foi levar ali comida para eles. E quando ele chega lá, ele depara com uma situação difícil. Ele olha o exército inteiro de Israel, acuado, com medo, sendo afrontado por um homem. Quantos homens eu disse? Um. Davi chega e vê aquela situação, de repente surge um homem lá, grandalhão, chamado Golias, um filisteu, grande, e por 40 dias, quantos dias? 40 dias, aquele homem vinha e afrontava o exército de Israel. Todo dia, ele desafiava. E o desafio dele era simples. Ele convidava alguém para lutar com ele, batalhar com ele. Aquele que vencesse, perdia a batalha, perdia a guerra. E todo aquele soldado de Saul, Saul também era grande, para quem não sabe, Saul era um cara muito alto, grande e forte, mas tinha medo de enfrentar ele. Os irmãos de Davi eram fortes, guerreiros, tinha medo de enfrentar Golias. E quando Davi depara com aquela situação, ele olha assim, estou contextualizando, ele olha, mas o que é esse cara aí? Quem que é esse filisteu aí? Quem é esse circunciso que está desafiando o exército de Israel? Ele chega nesse momento, ele vê aquele homem desafiando o povo de Israel. Agora veja que coisa interessante, eu quero ler aqui o versículo 41 em diante, ele diz assim, o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Davi falou assim, eu vou enfrentar esse cara. O que eu ganho com isso? Eles falaram, cara, é o seguinte, você vai ganhar, os seus pais não vão mais pagar imposto. Pô, só assim já dá um ânimo, sim ou não? Imagina se alguém chega para você, que você vai precisar pagar mais imposto. Para as suas empresas, os negócios, o cara fica animado, né? Fala assim, os seus pais não vão mais pagar imposto. E o rei disse que aquele que vencesse esse cidadão aí, vai casar com a filha do rei. Davi se animou mais ainda. Opa! De nada, foi levar pão para o cara lá, já está aí querendo, já arrumou até a mulher. Vai ganhar filho do rei, vai ganhar os impostos do pai, e ainda vai sobrar uns trocos na mão dele. Davi disse, opa, me animei nesse negócio. Sim ou não? Aí ele falou, mas será que é verdade isso mesmo? Foi lá e perguntou para outro, falei, é verdade isso mesmo, tudo que falaram é verdade. Ele falou, opa, peraí, imagine eu ser genro do rei, não é verdade? Mas diga assim, veja que nem todas as coisas são fáceis, não é verdade? Para ser genro do rei tinha que derrotar o gigante. Mas Davi fez o quê? Falei, eu vou enfrentar esse cara está desafiando o exército de Israel. Quando você lê esse texto aqui,
A Bíblia diz que o gigante, o Golias, ia chegando para perto dele. Mas veja, quem que falava de gigante? As pessoas. Davi viu um incircunciso. As pessoas falavam, esse cara é gigante. Davi olhou para ele, esse é um circunciso. Isso aí está desafiando o povo de Israel. O povo olhava para Golias, amado, e via um gigantão, grandão, forte. Sabe o que Davi fazia? Davi olhava para Golias e olhava um cabeção desse tamanho, um testão desse tamanho, e Davi falava assim, eu não erro uma pedrada dessa testa. Presta atenção aqui. Davi tinha sido treinado por Deus lá quando cuidava das ovelhas do pai dele. Por que você diz isso? Davi já tinha matado um urso com a sua própria mão. Davi tinha matado um leão com a sua própria mão. Só que ninguém sabia. O pai dele não sabia, os irmãos dele não sabiam. Ele só sabia, ele e Deus. Deus estava treinando Davi lá, cuidando das ovelhas. Você sabe onde você treina, onde você é treinado? É aqui, meu irmão. É aqui, é forjado. Deus treinou. Deus mandou um urso lá para comer as ovelhinhas de Davi. Davi rasgou o urso no meio com a mão. Mandou um leão, ele matou o leão. Davi foi treinado para isso. Agora ele vê um homem grandão. Ele falou, peraí, esse cara está desafiando o exército de Deus. O pessoal olhava para aquele Golias e dizia, esse cara é gigante, é grandão. Davi olhou para ele e dizia, eu incircunciso, esse cara aí é um afrontoso, eu vou pegar ele. Eu estou vendo o cabeção dele desse tamanho, um testão desse tamanho. Eu não erro a pedrada desse cara. Enquanto o povo olhava o gigante, Davi olhava a testa do Golias. Eu acerto essa testão. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Davi lembrou dessa parte, a parte de Isaías 41:10. Ei, eu te ajudo, vai lá, rapaz, vai contra esse homem grandão aí, eu te ajudo com a minha destra fiel, vai que você não vai errar a pedrada. Querido, você está aqui nessa noite, talvez você tenha um gigante diante de você ainda hoje. Talvez você está aqui hoje, você tem um gigante para derrubar amanhã. Talvez você está aqui hoje e já tem um gigante te enchendo as paciências faz tempo. Olha, eles falaram para você, o nosso Deus é aquele que nos ajuda. Qual é o teu gigante que tem te atormentado? Qual é o teu gigante que tem te afrontado? Qual é o teu gigante que tem colocado você para baixo? Qual é o teu gigante que tem te assustado? Deus diz assim, não te assombre, não tenha medo, porque eu te ajudo, eu estou contigo, eu te fortaleço. Pastor, meu gigante é uma enfermidade. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus pode te curar. Pastor, o meu gigante é a minha depressão. Se você crê no Deus que eu sirvo, você sai curado daqui hoje. Davi olhou para aquele cabeção, para aquele gigantão que eles estavam chamando, e ele partiu para cima. A Bíblia diz que o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Esse homem, ele era grande realmente, só a ponta de lança dele, ele usava na mão, era de tecelão, pesava em média de 60 quilos só a lança. Davi não estava olhando para a lança, Davi não estava olhando para os braços dele, Davi está dizendo, olha, não erra essa pedrada, hein? Mas não erro. Esse cabeção, mas não é do olho fechado. Veja lá, está escrito, 42. Olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou. Ih, rapaz, esse piazinho aí vai enfrentar eu, esse ruivinho aí. Davi tinha uns 17, 18 anos, um piá, segundo o historiador. Esse ruivinho, esse aí, desprezou, por quanto era moço, ruivo e de boa aparência. Boa aparência. Davi cuidava das ovelhinhas do pai dele. Boa aparência. Bonitinho, né? Davi estava bonitinho. Olhando o filisteu e vendo Davi, né? Desprezou por causa do ruído de sua aparência. Vou mais um pedaço. Vai lá, no 43. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? Davi está com um estilingue na mão. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. O filisteu ainda amaldiçoou Davi, né? Não adiantou nada, né? Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Ele deixou o filisteu falar, mas daí Davi vem e fala o seguinte, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim
com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não era na força do braço do Davi, não era na força do braço de Davi, era na força do braço de Deus. Qual é o braço de Deus que nos ajuda? Qual é o braço de Deus que nos fortalece? Qual é o braço de Deus que põe de pé? A destra fiel do nosso Deus, amém? Você pode dar um amém? Amém? É a destra fiel de Deus. Não é o teu tamanho, não é o teu porte físico, mas é o Deus que você serve. É Ele que te põe de pé, é Ele que te fortalece, é Ele que te levanta, é Ele que te sustenta. Você está entendendo? E Davi olhando para aquele cabeção, olha lá, o 46. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele está dizendo para aquele filisteu, você tem afrontado esse exército. Eu fiquei sabendo, já faz 40 dias que você tem afrontado esse exército. Você tem afrontado o povo, você tem humilhado o povo, você tem... Amado, agora eu estou aqui no nome do Deus dos Exércitos. É no nome dele que eu vou contra você. Não é na minha força, não é na minha aparência, é no nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, toda vez que você quer vencer uma batalha, não vai na tua força. Tem batalha que se vence primeiro no mundo espiritual e acontece aqui no natural. Quantos entendem isso? As batalhas que você vence não é terrena, as batalhas que nós temos que vencer primeiro é no mundo espiritual, é no mundo espiritual. Quando Davi disse, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, amado, o céu se levantou e já pôs aquele homem no chão. O Davi não estava vendo, mas Golias estava caído. Tem coisa que nós temos que vencer lá em cima primeiro, para refletir aqui embaixo. Davi não foi na força do braço dele, Davi não confiou naquele exército, que era o maior exército da época, esses caras tudo medroso. Não, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Agora veja, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem enfrentado, você está afrontando o povo, os soldados de Israel, o povo de Deus, eu vou contra você, no nome do meu Deus. Mas olha que coisa interessante, o versículo 46 diz assim, hoje mesmo, que dia que o gigante ia cair? Que dia que ele ia cair? Hoje mesmo, não é amanhã. Querido, quando você confia em Deus, quando você crê em Deus, ainda que aparentemente aqui na terra não aconteceu nada, mas quando você crê em Deus, você põe algo diante do Senhor, lá no mundo espiritual já caiu, já aconteceu, só falta a questão de tempo para acontecer aqui na terra. E olha o que ele diz aqui, hoje mesmo o Senhor te entregarás nas minhas mãos. Não é amanhã, é hoje. É hoje que eu vou derrubar você. É hoje que eu não erro essa pedrada, esse cabeção. Não é amanhã, não, é hoje. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. O que Davi falou para ele? Eu vou te ferir e vou arrancar seu cabeção. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. É hoje. Hoje mesmo, as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! Há Deus em Israel. Você está entendendo? Há Deus em Israel. Glória a Deus por isso. Sabe, queridos, esse filisteu afrontou Davi. Ele afrontou Davi. Ele veio para cima, mas Davi foi ao encontro dele no nome do Senhor dos Exércitos. E olha que coisa interessante. Quando você vê o contexto, você vai ver que Davi, ele vai e pega 5 pedrinhas na sua funda e traz.
Ele falou, vou levar 4 por acaso, mas eu não erro na primeira. Difícil eu errar. A Bíblia diz que ele pegou 4 pedrinhas, 5 pedrinhas, né? E veio com uma e colocou naquela funda. Eu fico imaginando. Meu Deus, que coisa tremenda isso. Eu fico imaginando Davi olhando para aquele homem. A Bíblia diz que Davi, Golias vem na direção dele e ele vai em direção a Golias. E de repente Davi bota aquela pedrinha na funda. Você imagine no mundo espiritual. Você imagine no mundo espiritual aquilo que estava acontecendo aqui embaixo. Você já viu torcida aí, não? Quem já viu torcida? Torcida de futebol aí no campo. Alguém já viu, não? Fica lá. Quando o cara vai bater um pênalti, por exemplo. Quando o cara não erra, o abençoado, né? Quando o cara erra, você sabe o que acontece. A torcida está lá torcendo para ele fazer o gol, sim ou não? Torcida inteira de pé. Eu imagino a torcida no reino celestial. Olhando para Davi, desafiando aquele homem. Eu imagino as torcidas, os anjos, aquelas miríades de anjos no mundo espiritual, olhando para Davi. Vai lá, Davi, nós estamos contigo. Vai lá, Davi, você não vai errar. Eu imagino Davi com aquela funda, e o cabeção daquele tamanho, testão daquele tamanho. Davi só viu aquele testão, ele deu um close, ele deu um zoom naquele testão, e olha ali, pá! E o cabeção no chão. A Bíblia diz que Davi correu, pegou a espada de Golias, a própria espada de Golias, foi lá, sabe o que Davi fez? Torou o pescoço do Golias, cortou a cabeça de Golias, com a própria espada de Golias. Você está entendendo? Foi na primeira. Eu imagino que Davi falou assim no íntimo do coração dele: eita Deus, eu sabia que não ia errar esse testão. A Bíblia diz que a pedra não matou Golias, derrubou apenas Golias. Davi correu lá, catou a própria espada dele. Eu imagino que ele deve ter usado as 2 mãos para erguer a espada, porque era grande. E torou a cabeça do gigante, catou a cabeça do gigante com a mão, com um troféu. Como você está entendendo? Mas Davi, ele lançou uma palavra. E quando eu digo que palavra tem poder, que sai da sua boca, acredite, Davi disse assim: hoje mesmo eu vou te arrancar o pescoço. Hoje mesmo eu vou te cortar a cabeça. Eu imagine os milhares de anjos no céu, milhões e milhões de anjos. Vamos lá, Davi. E quando Davi faz isso, você imagine a festa. Deve ter balançado essas nuvens todas para cima. O cabeção ficou sem cabeça. Queridos, Deus disse assim: ei, não te assombres, não tenha medo, porque é eu que te sustento, é eu que te ajudo, eu que te ponho de pé com a minha destra fiel. É Deus que nos levanta, é Deus que faz você vencer o gigante, é Deus que faz você vencer os leões, os ursos, é Deus que põe você de pé. Acredite, primeiro, querido, põe lá diante do Senhor, vença lá no mundo espiritual, nunca vá na tua força, porque a nossa força não serve para nada, mas a força de Deus derruba gigante. Eu não sei qual é o gigante que tem na sua vida, mas eu conheço um Deus que derruba gigantes. No nome de Jesus. Você está entendendo? Uma pedrinha pode fazer um estrago, se não. Eu que diga. Né? É, Davizinho? Tem um Davizinho que foi fazer um teatro com esses dias aí. Catou uma pedrinha lá fora e pau! Estourou o vidro inteiro aqui. O vidro de 7 milímetros. Ele errou a testa do cara, mas quebrou a parede inteira. Amado, e se pega, machuca, né? Porque olha o grossura do vidro. Então, queridos, olha só que coisa interessante. Vocês pensam que é fácil enfrentar gigantes? Homens grandes? Perigoso como era aquele homem?
Davi pensou assim: eu só conto com Deus, porque se a mão de Deus não for comigo, estou frito. Queridos, a Bíblia diz que o gigante, depois que Davi corta a cabeça daquele gigante, todo o povo filisteu correu de medo, porque o guerreiro dele tinha caído. Deixa eu falar uma coisa para vocês: diante de Deus não tem guerreiro, amém? Diante de Deus não tem homem forte, não tem guerreiro, não tem principado, não tem potestade, não tem demônio, não tem nada. Se você colocar diante de Deus a tua situação, Deus já te deu a vitória. Ele vai dizer: é hoje, é hoje, é hoje, não é amanhã, é hoje. Deus é bom, sim ou não? Porque Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. 2 Timóteo 1,7. Davi deve ter lembrado desse texto. Pastor, mas Davi nem já tinha ido, mas ele sabia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Olha só que coisa interessante. O que está escrito lá no telão? O que está escrito? Porque Deus não nos deu, ou porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não te deu um espírito de covardia, Deus não te deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, um espírito que você, sabe, não tem medo. Davi tinha esse espírito sobre ele, o mesmo espírito que fez Davi derrubar aquele gigante, o mesmo espírito que fez Sansão arrancar um portão de mais de 500 quilos e andar 30 quilômetros com aquilo nas costas. É o mesmo espírito que está hoje, que é o Espírito Santo que dava poder para eles, é o que dá poder hoje para nós. Então você não recebeu um espírito de covardia, você recebeu um espírito de poder. Diga assim comigo: espírito de poder. É o que Deus é. Foi isso que se apossou de Davi. Você está entendendo? Esse mesmo Deus que estava com Davi é o mesmo Deus que está conosco hoje. Quantos entendem isso? Então, queridos, queridas, não tem gigante na tua frente que não seja derrubado no nome do Senhor dos Exércitos. Não tem. Não tem gigante. O nosso Deus é poderoso. E esse ano, amado, pastor, mas todo dia tem um leão que eu tenho que matar e deixar outro já pendurado para matar no dia seguinte. Não tem problema. Creia nesse Deus. Confia nesse Deus. E vamos em frente. Porque é Ele que nos dá vitória. Amém, queridos? É o Senhor que nos dá vitória. É Deus que nos dá vitória. Glória a Deus por isso, sim ou não? Então Deus não tem dado o espírito de covardia, espírito de medo, mas o espírito de poder, de amor, de moderação. Amado, é com esse Deus que nós vamos caminhar esse ano. É com esse Deus que você vai caminhar esse ano. Por isso, incentiva lá teus parentes a vir a pegar a rabeira da bênção desse ano. Amém, queridos? Chama teus parentes, chama teus amigos, traz a família para pegar a rabeira desse ano, porque esse ano nós temos um tema, o ano de reconstruir. Pega a rabeira da bênção desse ano, porque é em cima dessas palavras que nós vamos prosseguir esse ano, porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Você está entendendo? Amém? Deus é bom, sim ou não? Deus é bom. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Quando eu leio Isaías é tremendo, ele vai falar no capítulo 40 também, no versículo 31. Isaías 40, versículo 31, ele vai dizer assim: olha lá. Às vezes você pode estar assim, pastor, mas eu não posso ver um gigante na minha frente. Eu ando cansado. Eu ando, sabe, amuado, desanimado. Olha o que Deus diz aqui. Isaías 31. Isaías 31, 40, 31, perdão. Isaías 40, 31. Diz assim, Isaías 40, 31. Mas o que espera no Senhor
renova as suas forças. Aquele que espera no Senhor renova o quê? As forças. Mas o que espera no Senhor renova as suas forças. Sobe como asas, como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Quem é que nos faz isso? Aquele que espera no Senhor. Aqueles que andam com Deus. Talvez você está aqui, pastor, eu ando cansado. Eu ando sobrecarregado. Jesus, certa vez, Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28, diz assim: aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim que eu vou aliviar. E aqui, Isaías está dizendo exatamente isso. Aquele que espera no Senhor. Esperar no Senhor é confiar no Senhor. Davi confiou no Senhor. Sabe, querido, nós precisamos confiar em Deus. Quantos confiam em Deus aí? Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, ele vai dizer, renovarão. Olha, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, e sobe como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É com esse Deus que nós vamos caminhar esse ano. Nós só estamos no começo. Talvez você está aqui, pastor, eu já nem comecei bem o ano, já ando cansado. Continue com o Senhor, Ele vai renovar suas forças. Continue com o Senhor, Ele vai renovar suas energias física, cansaço físico, cansaço mental. É o Senhor que nos renova, meu irmão. Por isso que Ele diz, aquele que espera, aqueles que confiam, aqueles que andam com o Senhor. E eu convido a você esse ano para você andar com esse Deus. Eu convido você esse ano para caminhar com esse Deus. Colocar diante de Deus a sua vida, o seu projeto de vida, aquilo que você escreveu lá, tudo aquilo que você escreveu lá no seu projeto de vida. Tudo aquilo que você escreveu vai acontecer, amém, mãe? Pastor, se não acontecer, tudo acontecer em um já está bom, amém? Mas coloca lá, porque quando eu escrevo, quando eu expresso algo, eu estou declarando a minha fé. Quando você não escreve nada, quando você não pensa nada, quando você não faz nada, você está, sabe o quê? Declarando também que você não tem fé nenhuma. A Bíblia diz que sem fé desagrada o coração de Deus. Hebreus 11, 6. É impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Então, quando nós fazemos isso, é por fé. Davi pegou aquelas 5 pedrinhas, foi por quê? Por fé. Você acha que no natural ele derrubaria um homem daquele tamanho com a pedrinha? Responda para mim. Você acha que no natural ele derrubaria um homem daquele tamanho com a pedrinha? Um homem de quase 3 metros de altura? Um homem realmente forte? Não derrubava não. Ele pegou aquelas pedrinhas porque tinha fé. Ele catou aquelas pedrinhas por fé. Amado, coloca a sua fé em ação esse ano. Dá tempo de você preencher, colocar alguma coisa, ou colocar, Senhor, eu quero que aconteça isso na minha vida, eu quero que aconteça isso comigo, eu quero que aconteça no meio da minha família, eu quero que uma porta grande se abra, eu quero se tornar diferente, eu quero mudança de vida esse ano, eu quero ser curada, eu quero me transformar, eu quero ser um empresário, uma empresária, eu quero ser fiel a Deus até o fim, eu quero, sabe, faz alguma coisa com Deus, mexe o coração de Deus, mas não continue do mesmo jeito que você terminou o ano. Se mova, faz alguma coisa, porque Deus gosta de quem se move. Mas entende isso? Deus se move de quem? Deus gosta de quem se move. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva. Tudo que é vivo se move. Então, amado, esse ano é o ano de você avançar. É o ano de você planejar, é o ano de você pensar, é o ano de você prosseguir, mas não na força do seu braço, não na sua inteligência, não na sua capacidade, mas na inteligência, no braço e na força do nosso Deus. Você está entendendo aí? Quantos vai vencer esse ano aí? Quantos vai chegar no final do ano e olhar para trás? Quão grandes coisas Deus fez na minha vida. Sabe, amado? É por fé que nós vamos caminhar. É nele que nós vamos esperar. É no Senhor que nós vamos renovar nossas forças esse ano. Creia nesse Deus. Não desanime. Não desista. Persevere. Busque. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus.
no nome de Jesus. Eu creio. Se você crê comigo, vamos junto, no nome de Jesus.